do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro Os Mistérios Sombrios do Vaticano, por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, por que não seria um objeto de culto? Como demonstraremos ao longo desse trabalho, não há como afirmar que o texto bíblico, seja no original, seja em traduções, não tenha sofrido nenhum tipo de alteração, proposital ou não. Assim fica fácil imaginar que há seguidores das Escrituras que, justamente por acreditarem que ela é a palavra de Deus pura, idolatram a obra e levam seu conteúdo ao pé da letra. Atos de adoração da Bíblia já têm inclusive uma denominação difundida, a bibliolatria. De acordo com o famoso dicionário Aurélio, a palavra define o gosto apaixonado pelos livros, principalmente pela Bíblia. Toda idolatria, por assim dizer, é um hábito que, de uma forma ou de outra, é passível de repreensão em nome da moral e dos bons costumes, como se dizer por aí. Os livros, em particular a Bíblia, sempre foram uma extensão da memória e da imaginação humana. Por isso, não é de espantar que se tornem objetos de culto e admiração com o passar do tempo. Ainda mais quando se sabe que o texto que se lê foi escrito de maneira obscura em épocas remotas. Se a idolatria é condenável para a Igreja Católica, que é responsável pelas principais traduções da Bíblia pelo mundo, a bibliolatria seria algo igualmente irrepreensível? Para muitos religiosos de diferentes correntes cristãs, a resposta seria uma retumbante sim. Uma vez que os livros lá contidos, principalmente os pertencentes ao Novo Testamento, ditam princípios que regem a vida de um crente, bem como o livre-arbítrio de cada um, que seria teoricamente o que nos separa dos demais seres vivos, porque muitos insistem em adorar a Bíblia como um canal que nos leva a Deus. Essas e outras perguntas similares passam pela cabeça dos diversos cristãos que utilizam a internet e seus fóruns para colocar o assunto em questão. Numa dessas páginas, o Jornal de Debates explica em artigo postado por Geraldo Fernandes Pignaton que a retração do catolicismo no Brasil se deve a vários fatores, entre os quais a bibliolatria se acha inclusa. Vejamos um trecho desse artigo. Desde o Concílio de Nicéia, que foi de 325 anos depois de Cristo, quando se estabeleceu a diferenciação entre os livros bíblicos, expurgando-se os apócrifos e divinizando os canônicos, a Igreja Romana passou a difundir e incutir nos fiéis o dogma da inspiração divina dos 27 livros que passaram a compor o chamado Novo Testamento. Esses livros, na verdade, eram consolidações periódicas de traduções orais, de sincretismos de percurso. Ao longo dos longos séculos que se seguiram, desde 325 d.C., a Igreja Romana passou por radicais mudanças políticas, patrimoniais e doutrinárias. Os textos bíblicos que refletiam a realidade eclesiástica do século IV se mostravam muitas vezes insuficientes e até antagônicos com as posições e condutas adotadas pela Igreja. Isso gerou um distanciamento prático entre doutrina e conduta, que a Igreja contornou com a tese da herança espiritual e com o autoproclamado status de esposa de Cristo, detentora da tradição doutrinária. Essa distância atingiu seu ponto crítico em 1222 d.C., quando o Concílio de Calcedônia recomendou formalmente a proibição das leituras bíblicas por leigos, a exemplo do que ocorrera outrora com os Vedas no Brahmanismo e com os livros sagrados no judaísmo. Com as publicações de Gutenberg de 1450 d.C., aconteceu algo parecido e análogo ao que ocorreu com a enunciação do Teorema de Pitágoras. Um segredo religioso ocultado pelos sacerdotes caiu no domínio popular. Os textos bíblicos se tornaram incontroláveis e de leitura incoercível, facilmente acessíveis a qualquer cristão comum alfabetizado. Aí começou, de fato, a Reforma Protestante que, estribada no dogma da revelação divina da Bíblia, no seu status supremo de Palavra de Deus, questionava a incoerência doutrinária da Igreja Romana. A obra se voltou contra seus artífices. Os reformadores restabeleceram e empregaram a bibliolatria, inventada no Concílio de Nicéia contra a Igreja Romana.
Embora a bibliolatria seja usada no sentido de uma pessoa idolatrar um livro em si, que não seja necessariamente a Bíblia, o termo é mais aplicado aos extremistas que veem nessas obras coisas que os demais não veem ou que não conseguem compreender. Ninguém em sua sã consciência espiritual vai admitir que adora esses textos da mesma maneira que o faz com a imagem de Deus, por exemplo, mas aqueles que acreditam na capacidade quase nula e na impossibilidade de erro da obra são considerados como bibliólatras. Muitos cristãos acreditam que Deus revelou apenas por aqueles escritos e que tudo nos livros bíblicos revela a sua presença. A maioria dos estudos afirma que esse tipo de pensamento está mais por fanatismo que para uma suposta sabedoria religiosa e que Deus se revela não apenas naquelas palavras, mas também por meio do estudo da natureza, da razão, da prática das tradições e das experiências individuais. Todos esses fatores devem ser levados em consideração quando uma pessoa precisa decidir como seguir Deus e interpretar qualquer texto considerado sagrado. Curiosamente, são as correntes não católicas as que parecem ser mais conscientes da bibliolatria e de seus riscos à fé cristã. No portal de publicações científicas da Universidade Metodista de São Paulo, encontramos um artigo de Carlos Jeremias Klein, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e professor no curso de Teologia do Centro Universitário Filadélfia de Londrina. Ele diz sobre o assunto em questão. O presbiterianismo, em geral, posiciona-se da maneira crítica à questão da autoridade no catolicismo romano. Mas, ao absolutizar a Bíblia como única regra de fé e prática, tende, por sua vez, a uma espécie de bibliolatria. Cabe observar que, no seio do presbiterianismo brasileiro, têm surgido protestos à absolutização da Bíblia, a exemplo do falecido reverendo Jorge Bertolasso Stella, ex-pastor da Catedral Evangélica de São Paulo. Uma religião viva procura continuamente romper os liames do biblismo e da bibliolatria. Não há nenhum livro religioso humano que seja a única regra de fé e prática, porque na prática é uma hipocrisia. Isso tudo nos leva a discutir sobre a verdadeira autoridade que os escritos bíblicos possuem frente à fé moderna. Vamos ver o que outras fontes dizem sobre o assunto. O teólogo norte-americano Bob Bowman afirma que o conceito mais adotado entre os cristãos, de um modo geral, é que as Escrituras são a única palavra de Deus escrita e a única expressão verbal das verdades divinas, publicamente acessível, visível e infalível no mundo. Essa definição seria conhecida pelo termo sola scriptura, solamente pelas Escrituras. Aqui vale uma explicação curiosa. Esse nome veio do slogan da Reforma Protestante, liderada pelo ex-monge agostiniano Martinho Lutero no século XVI. A frase completa que eles usavam era sola fide, sola scriptura, sola gratia, solo Cristo. Somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente pela graça, somente por Cristo. Cada item serviria como um pilar levado a sério pelos reformadores contra as doutrinas católicas. Para eles, a Igreja Romana sempre ensina que a salvação viria por Cristo, mas nunca colocaram o termo somente para completar. Mas voltemos para o artigo de Bowman. Segundo ele, somente o conteúdo bíblico e o relacionamento que envolve a nossa salvação são claramente ensinados na obra. Ao analisar essa definição, ele esclarece esse artigo que pode ser lido na íntegra no site da AGIR, Agência de Informações Religiosas. 1. Se as Escrituras são a palavra de Deus. As teorias liberais que consideram as Escrituras como sendo expressões falíveis de opiniões humanas ou uma mistura de revelações divinas com opiniões humanas são irrelevantes nesse contexto, porque essas teorias rejeitam o conceito de Escrituras. Nesse contexto, Escritura se refere ao cânon de escrituras inspiradas, dado à Igreja por Cristo, através de seus representantes e recebido por ela desde o princípio. 3. O importante aqui é quando a Igreja primitiva e quem, apóstolos e ou seus assistentes, receberam esses documentos. 4. A definição, portanto, se aplica somente ao Antigo e ao Novo Testamento e exclui qualquer outro documento, por exemplo, o Livro de Mórmon, que alegue ter autoridade divina. 5. O Antigo Testamento é incluído porque foi confirmado pelo próprio Jesus e reafirmado por seus apóstolos no Novo Testamento. Cristo é a palavra de Deus encarnada. A ideia de sola escritura, ou seja, o conceito de que apenas a Bíblia é a palavra de Deus, não interfere de modo algum com esse conceito.
Todos os pregadores, evangelistas e mestres, desde os tempos dos apóstolos até os dias de hoje, pregam ou ensinam a palavra de Deus, somente no sentido de que eles interpretam e aplicam o que Deus diz nas Escrituras, e não no sentido de serem veículos de novas revelações de Deus. Bom, para quem não está acostumado com o palavreado teólogo, parece sem sentido discutir conceitos tão abstratos quanto citados por Bowman. Mas ao pararmos para analisar essas afirmações, vemos o significado. Hoje em dia há uma proliferação de pequenas seitas que se dizem cristãs e usam a Bíblia como uma espécie de autoridade para que possam pregar a palavra divina. Depois que o livro parou de ser reproduzido ou produzido manualmente e se tornou um objeto produzido em massa, posteriormente traduzido para outras línguas que não fossem mortas, como o latim, ou eruditas, como o grego, muitos se acharam no direito de interpretar a mensagem das Escrituras de maneira que fosse mais conveniente. E a própria linguagem obscura daqueles textos ajuda muito nesse tipo de atividade. Afinal, ninguém pode dizer com certeza qual a verdade e incontestável mensagem de muitos dos livros que compõem a Bíblia, principalmente dos livros dos profetas do Velho Testamento. Para muitos, o conjunto de personagens como Abraão, José, Moisés, Ruth e Salomão servem apenas como protagonistas de antigas histórias e não como guardiões de antigas sabedorias. A principal acusação entre protestantes e católicos é que os primeiros teriam inventado a bibliolatria para descreditar os segundos. Bowman, ele mesmo um protestante, refuta essa acusação citando pelo menos alguns trechos de textos pertencentes a dois expoentes católicos, Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino, que demonstrariam a ideia central de sola scriptura. Vejamos os trechos. Santo Agostinho de Hipona. É somente as Escrituras canônicas que estou obrigado a me sujeitar e seguir meus ensinamentos, sem a menor suspeita de que nelas qualquer erro ou afirmação que leve ao engano possa haver. Isso está em Cartas 82:3. Existe uma linha que separa as obras subsequentes aos tempos apostólicos dos livros canônicos do Antigo e Novo Testamento. Nos inúmeros livros que ultimamente têm sido escritos, por vezes podemos encontrar as verdades das Escrituras, mas não há a mesma autoridade. As Escrituras têm uma santidade única e peculiar. Isso foi em resposta a Fausto 11:5. São Tomás de Aquino. Cremos nos profetas e apóstolos porque o Senhor foi sua testemunha, operando milagres, e cremos nos sucessores dos apóstolos e profetas, somente na medida em que eles nos dizem aquilo que os apóstolos e profetas nos deixaram nas Escrituras. De Veritate 14:10 a 11. Somente aqueles livros ou escrituras que são chamados canônicos tenham aprendido a honrar a ponto de crer firmemente que nenhum de seus autores tenham errado em sua composição. Summa Theologiae 1a 1.8. A essa altura, o leitor pode se indagar de quem seria originalmente a ideia de que se deveria idolatrar os escritos da Bíblia. Lembremos que um dos motivos principais para haver a reforma protestante era que os padres católicos não teriam a exclusividade de intermediar a relação entre homens e Deus. Assim, Lutero e os demais professaram que, a partir do momento em que a pessoa estivesse disposta a atingir Deus por si mesma, isso era perfeitamente possível. O monopólio da representação divina, por assim dizer, estaria rompido e irremediavelmente quebrado. Mas afinal, de onde vem essa bibliolatria? Para entendermos um pouco mais, teremos que recorrer ao artigo de Bowman. Lá vemos que o autor considera os seguintes pontos sobre o assunto. Primeiro, alguns acreditam que ver as Escrituras como autoridade final constitui idolatria, mais precisamente bibliolatria. 2. O apóstolo Paulo, entretanto, não tinha problema nenhum em se referir a Deus e às Escrituras de maneira intercambiável. 3. As Escrituras, obviamente, não são Deus, mas a palavra de Deus. 4. Os protestantes não adoram as Escrituras, eles adoram o Deus que fala através das Escrituras. 5. Todos aqueles que rejeitam as Escrituras como a autoridade final são logicamente obrigados a colocar algo em seu lugar. Exemplos: as tradições da igreja, organizações religiosas, profetas modernos, razão humana autônoma, experiências espirituais, intuições pessoais.
Isso significa que, por mais que uma pessoa tenha a mente aberta, sempre ocorre o risco de confundir as coisas. Na prática, se seguirmos os conceitos cristãos ao pé da letra, a divindade de Deus é completamente separada de qualquer aspecto material. Assim, a Bíblia deve ser vista como apenas um veículo da palavra divina, nunca como uma faceta do Criador. Um dos maiores estudiosos do cristianismo, o norte-americano Jaroslav Pelikan, em seu livro Whose Bible It Is, fala sobre o assunto quando aborda o Unitatis Redemptio, decreto ecumênico do Segundo Concílio Vaticano. Para ele, o evento ocorrido entre 1962 e 1965 se refere à Bíblia com certo amor e reverência, quase como um objeto de culto entre os adeptos do protestantismo, o que, sem dúvida, é muito mal visto por aquela corrente de pensamento cristã. Porém, vale lembrar que a ideia de sola escritura não pode ser acusada apenas como uma única culpa pelas divisões do pensamento cristão. Ver a Bíblia como uma única fonte de sabedoria divina pode ser até característico do pensamento católico, como muitos estudiosos acusam, mas a ideia em si não provoca cisões. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, se separou da católica justamente por conter teologias bem diversas, e as divisões mais importantes podem ser atribuídas às ações de liberais e conflitos políticos. No final do debate, resta apenas uma questão. Por que, para algumas pessoas, é tão importante ver a Bíblia como uma fonte infalível? Muita gente ainda não se conscientizou que o mesmo fanatismo que permeia o extremismo islâmico, que leva os escritos do Alcorão ao pé da letra, acontece também no cristianismo. A prova disso é que, em determinados festivais religiosos espalhados por diversos países católicos, inclusive no Brasil, há muito disso. A bibliolatria leva a conclusões errôneas sobre os ensinamentos contidos naquela obra e faz com que as pessoas acreditem que seguem uma tendência supostamente ditada por Deus, o que, claro, leva muitos a tirar proveito das mentalidades simples que se entregam a esse tipo de adoração. Os próprios pesquisadores da Bíblia, quando enfocam esse assunto, chamam a atenção para um fenômeno típico da bibliolatria. O leitor teve a oportunidade de observar pessoas que leem a Bíblia e fosse um livro qualquer. E quantas vezes se pode notar que esse exemplar está cheio de anotações de caneta ou a trechos sublinhados que mostram claramente que a pessoa que lê está lendo o seu conteúdo literalmente. O jornal alternativo O Reformador joga mais lenha na fogueira quando observa um fato curioso. Em seu livro, O Biblismo, o padre Dubois de Belém diz o seguinte: a Bíblia Sagrada manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e seus discípulos guardam o sábado. São Paulo e seus companheiros também guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorria num dia de domingo, aboliu a observância do sábado. O fato do Catecismo Romano confirma em suas páginas o motivo dessa transferência. A Igreja de Deus, na pessoa do Santo Papa, transferiu para o domingo a solene celebração de sábado. Esse ato é um sinal de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. O fato de os protestantes seguirem essa transferência é interpretado como uma homenagem à autoridade da Igreja Católica. O mais estranho nesse fato é que, se as duas correntes de pensamento se dividiram justamente pela incoerência de seus dogmas, um resolve homenagear o outro. Tudo isso seria por seguir um ponto proposto pela Bíblia, guardar um dia de descanso. Um hábito que pode muito bem ser confundido como bibliolatria, uma vez que nada obriga a seguir tal costume. Bom, por fim, vale colocar aqui uma opinião vinda de um católico. Assim, vamos ver o trecho de um artigo do Frei Silvestre de Alde, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, publicado originalmente no site Instituto Tecnológico Franciscano. A problemática do fenômeno religioso e do fundamento religioso é uma questão impertinente. Na virada do século XIX, acentuava-se a profissão da fé a partir da verdade universal, dogmatizada e unilateral, de cima para baixo, sem a possibilidade de considerar os elementos dinâmicos, históricos e culturais. A religião pautava-se pelo princípio inquestionável: Roma locuta,
causa finita. Roma falou, está decidido. O problema religioso concentrava-se na condenação do modernismo através da encíclica Syllabus de 1864 de Pio IX. Destacavam-se a ritualização das celebrações e a moralização da pregação, tendo o direito canônico como fundamento determinante para todas as ações da Igreja Católica. Nos tempos atuais, acentua-se o interesse pelas questões religiosas. Floresce o fenômeno religioso através do surgimento de inúmeras igrejas cristãs independentes das filosofias devidas de inspiração oriental e dos movimentos católicos da espiritualidade. O fenômeno religioso da virada do milênio acentua o subjetivismo da fé, o simplismo ritual, o simbolismo celebrativo e o mercado da fé. Destacam-se também o fundamentalismo, o biblismo, o intuísmo, o fanatismo, o panteísmo e o sincretismo religioso. E por fim, o fenômeno religioso irrompe e aparece de forma espontânea e instantânea e pode desaparecer sem deixar marcas. Faz-se necessária a fundamentação para dar consistência à fé e à prática da fé, a intelligentia cordis, conforme Duns Scotus, o fundamento do coração, fé, graça e intenção, e o fundamento da razão, argumento, doutrina e convencimento. Com a crise da racionalidade conceitual, atesta-se particularmente a questão impertinente, a multiplicação do fenômeno religioso em muitas vias e a busca do fundamento religioso por meio do estudo, da reflexão e da pesquisa no campo da teologia, da Bíblia e da cultura religiosa. Assim, só não resta concluir que acreditar plenamente ou não nas palavras da Bíblia e torná-la um objeto de culto vai da disposição de cada um em ter a presença de Deus garantida como um punhado de palavras. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre ciência versus religião. Grande abraços a todos e bons sustos!